11 horas da manhã. Um dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora no nosso programa, no nosso Papo em Dia, Gisele Alves e eu, é a questão da Previdência. As dúvidas, e são muitas, é que vocês têm, não é? Então a gente vai tentar, aliás, nós, entenda ou leia-se, Dr. Ricardo Aurélio Salgado, que é sócio-diretor do escritório de advocacia Salgado Júnior, sociedade de advogados que atua no mercado há mais de 20 anos, e aí, na medida do possível, a sua pergunta, a sua participação, nós vamos tentar, o doutor vai tentar responder, tá? Doutor, primeiro, bom dia para o senhor. Vamos bom dia, Roccioli. Fazer um desafio, imagino, sempre que o senhor vai falar do tema, né? Com certeza. E aí nós trabalhamos muito de maneira ativa, né? Nossas redes sociais. E sempre quando acaba um programa, a gente já grava a chamada anunciando o próximo. Então, na última sexta-feira, assim que acabou o nosso programa, eu e a Gi já gravamos a chamada anunciando as atrações de hoje. Uma delas, óbvio, um dos assuntos com o senhor. Então, algumas perguntas chegaram. Dessas que você já enviou, nós selecionamos algumas, tá? Não todas, impossível. Até peço desculpas por uma questão de tempo, mas algumas foram selecionadas. Então, a Fernanda dos Santos, que é aqui de São Paulo, pergunta: com qual idade eu posso me aposentar? Essa é facinha pra caramba, não? Roccioli, depende. Porque nós temos regras e transições que vai fazer a diferença. Se ela tiver há 2 anos da aposentadoria dela... Então vamos lá, atenção. Você está há 2 anos de se aposentar? Já está dentro desse prazo de daqui a 2 anos ou menos do que isso, 2 anos para menos. Você está para se aposentar? Olha, até rimou, olha o que o doutor Ricardo vai falar. Exatamente. Tanto para homem quanto para mulher. Então, mulher hoje com 28 anos de idade e 28 anos de contribuição, e o homem com 33 anos de contribuição consegue se aposentar com as novas regras, por causa da regra de transição. Repita, mulheres. Então não é idade, é o tempo, de contribuição. 28 anos de tempo de contribuição para a mulher 28 anos de contribuição para as mulheres e 33 para homens. Exatamente. Acontece o quê? Tem uma regra de transição especificamente para eles. Tá. Então são 5 regras de transição. Para você ter uma ideia, Roccioli, da dificuldade que é isso, quando a Lei 8.213, que é a Lei de Previdência, ela foi promulgada, ela entrou em vigor, era apenas uma regra de transição. Hoje são 5 regras. Essa é uma. 5 regras. E essa é uma das regras. Então, olha lá, vamos começar então, a gente vai, né, de falar das 5. A primeira, que o doutor Ricardo está explicando. Você é mulher, contribuiu, independente da sua idade, contribuiu por 28 anos ininterruptos. Não precisa ser ininterruptos. Ah, não precisa? Ah, não precisa? Não. São 28 anos de contribuição. Tá, independente se parou por um período, se não recolheu. Soma-se o período inteiro, consegue se aposentar. Mulheres, 28. Homens, 33 de contribuição. O que acontece, essas pessoas podem se aposentar pelo tempo de contribuição. Exatamente. Tempo de contribuição. Então, o que acontece? O problema dessa aposentadoria ela vai continuar sendo o fator previdenciário. Tá. Então, porque neste caso, aplica-se aquele fator que foi criado para reduzir o valor da aposentadoria de acordo com a idade da pessoa. Então, quanto mais jovem for, menos recebe. Hoje a pessoa ganha... Quem está nesse caso, se você é mulher, se você é homem, incluído nesse caso, ou nessa conta, ou nesses anos, né, que o doutor está explicando, essa pessoa, tanto faz, vamos chutar um número aqui, ela tem um salário médio de R$ 2.500. Ela se aposenta com 2.500, não? De jeito nenhum. Vai perder de quanto? jeito mais nenhum. ou menos ela se aposenta? Depende do fator previdenciário e depende da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. Ave Maria. Explica de novo então, por favor, peraí. Vamos lá. Então nós temos aqui a regra atual, tá? Então a regra atual qual que é? 80% de todos os salários que foi contribuído para os cofres do INSS, desde julho de 94, faz uma média aritmética. Nessa média aritmética vai ter valores, não só os 2.500 que ela recebe hoje, mas quando ela começou a trabalhar, né, lá atrás, vai ter aqueles valores menores. Sim. Né? Faz a média aritmética. Então, com certeza, não vai dar os R$ 2.500. E tem mais um agravante, porque a nova lei, ainda ela não fala dos 80% maiores, ela fala de 100% de contribuição. Então isso, você fala assim, de 80 para 100 eu vou ganhar, não, você vai perder, porque eu escolhia os 80 maiores salários
e agora eu não posso mais escolher com a nova regra. Então, uma outra dúvida de leigo em relação ao seu conhecimento lógico, né, na comparação. Mais ou menos dá para se, não é se calcular, mais ou menos, vai doutor, se isso é possível. Quantos por cento essa pessoa vai ter mais ou menos de perda nesse, hoje para quem ganha 2.500, estou falando um valor hipotético aqui. Varia muito, vai de 60% a 90% do salário de benefício. Eu tenho enfermeiras que se aposentaram pelo escritório que chegaram a receber 55%, 60% por causa da aplicação do fator previdenciário. Só. 50, então, peraí, se eu entendi. Em média, 60% do que ganhavam ativamente? Exatamente. Ah, doutor, mas daí o povo tá na roça. Então, mas é isso que fez o nosso fator previdenciário. Agora, na verdade, foi uma destruição do direito do cidadão. Sim, tem uma pergunta aqui, ó, do Fernando Gonçalves de Minas Gerais. Por que o governo quer alterar todas essas regras de aposentadoria? Olha, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, eles querem dinheiro. Sim. Certo? Então, mas eu é exatamente isso. Eles querem dinheiro. Então, se querem dinheiro, eles pensaram o quê? Eu vou tirar 800 bilhões de reais das costas da Previdência Social. Só que tem o seguinte, Gisele, 800 bilhões a menos na sociedade. Então, você imagina o impacto social disso. O INSS, entre aspas, vai deixar de pagar 800 bilhões. Para quem? Para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Você entendeu? Então, no Brasil inteiro, Faccioli, você tem distribuição do INSS. O INSS deve ser um dos maiores órgãos do mundo de distribuição de dinheiro, de renda. E agora nós estamos tirando de todo esse povo que está lá no interior da Bahia 800 bilhões de reais. Então, o Zé do açougue vai deixar de receber. O João, dono do mercado, vai deixar de receber. Então, várias pessoas deixarão de receber dinheiro. Por quê? Porque o governo está fazendo uma economia, entre aspas, do INSS, de 800 bilhões. E olha só mais uma coisa, só para concluir, Faccioli. Deixa eu concluir isso, porque isso é importante. 800 bilhões da economia ia gerar o quê? Imposto para o governo. Porque esses 800 bilhões, o INSS entregando para o povo, e o povo indo para as ruas para comprar, gera imposto. Sim. Então, o que acontece? Realmente, obviamente, que nós temos uma equipe econômica pensando nisso e que acredita que esse é o melhor caminho. Mas, se você for olhar de forma genérica, você vai ver plenamente que não existe uma inteligência em cima dessa proposta. Na sua opinião, e só para deixar também, porque, como eu falei anteriormente, com o Décio Pitinini, a Gi e eu, nessa questão agora de Lula solto, então, adeptos do Lula de um lado, do Bolsonaro do outro, olha, por mim, quero que todos, ou quem esteja no comando, se manifeste ou atue de maneira honesta, decente, independente de quem seja. Só para deixar muito claro, porque senão vira uma guerra que já está virando. Então, independente, no caso agora governo atual que é Bolsonaro. Sim. Vamos falar de um linguajar francês, quando eu brinco, que é o meu jeito de ser. Isso veio para arrebentar com o povo de uma vez. Com certeza. Com certeza, porque o brasileiro, o cidadão, vai ter que esperar até 65 anos para se aposentar. Idade. E você também tem a mulher com 62 anos de idade. Acabou independente do tempo de contribuição. Então, qual que é a regra a partir de amanhã? Porque amanhã já está marcado para ser feita a promulgação da emenda constitucional. Tá certo? Então, tá amanhã. Pode adiar, mas é amanhã. Sim. Tá certo? Então, a partir de amanhã, você já vai ter todas as regras valendo. E quem se inscrever na Previdência depois de amanhã vai ter uma questão que é 20 anos de tempo de serviço e 65 anos de idade. E mulher, se for homem. E mulher, 15 anos de tempo de serviço e 62 anos de idade. Quem é que perde mais, doutora? Ricardo Aurélio Salgado, que hoje está aqui batendo papo com a gente, não é? Daquelas pessoas que estão nos vendo aí pelo país afora e via internet pelo mundo afora. Hoje, a gente que eu falo, trabalhadores, nós perdemos mais quando nos aposentamos pelo tempo de serviço, pela contribuição, pela idade. Pelo tempo de serviço. Tá. Pela idade, você não tem aplicação de fator previdenciário. Não tem. Não tem. Aquele fator que reduz a aposentadoria não é aplicada na aposentadoria por idade, na aposentadoria por invalidez e nem na aposentadoria especial. Só é aplicado o fator na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá, e aí para as pessoas entenderem
ainda mais, um pouco mais. Explique o que é o fator previdenciário. Tá. O fator previdenciário é um redutor da aposentadoria. Então, quanto mais longe você tiver da expectativa de sobrevida do brasileiro, ou seja, a expectativa de morte com 75 anos mais ou menos, tá certo, hoje. Então, se você tiver com 55 anos, Gisele, são 20 anos. 20 anos vai derrubar o valor da sua aposentadoria, porque você está distante da idade média do brasileiro. Quanto mais distante você tiver, menos você recebe. Isso é aplicando as regras que já existem. Tá, agora, uma dúvida. Quem já entrou com um processo de aposentadoria, com pedido, vai valer a regra antiga ou a regra atual? Tem direito adquirido, Gisele. Tá. O que é o direito adquirido? Tá, o direito adquirido é quando você preenche todas as regras. Então, quem deu entrada, ainda na carona da Gi, quem deu a entrada ou quem der a entrada até hoje, tá, então, é isso? Não só quem deu entrada, mas quem preencheu os requisitos. Você pode dar entrada até a semana que vem, até daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Mas você preencheu os requisitos até hoje? Sim, preenchi. Quais são os requisitos? Hoje, aposentadoria por idade, 60 anos de idade mulher, com 15 anos de contribuição. Então, nesse caso, a pessoa pode dar, se preencheu hoje os requisitos, ela pode dar entrada daqui 1 semana, daqui 2, daqui 3 semanas, não tem problema. O que importa é preencher os critérios para a concessão do benefício. Olha, mais uma... te falar, viu? Mais uma pergunta que chegou de ontem para hoje, não, porque ontem não tivemos programa, de sexta-feira para hoje, de Felipe Barbosa, da Bahia. Aliás, um abraço aos amigos soteropolitanos que nos assistem. Alguém vai conseguir receber a aposentadoria integral depois da reforma? Vai conseguir, mas vai ter que trabalhar bastante, porque são 40 anos de contribuição. Então, 40 anos? Para o homem, né? Então, você tem... como que vai se calcular a partir da promulgação da emenda constitucional? Vai ser 60% mais 2% por ano. Então, você tem 20 anos de contribuição, homem, tá certo? Você vai se aposentar, você vai receber 60% da média de todos os salários e contribuições que você fez durante a sua vida inteira. Desde julho de 94, na verdade. Então, você pega todos esses salários e faz uma média. Fez essa média, você coloca 60% em cima. É o que você vai receber. Agora, se você passar desses 20 anos, cada ano que você fizer a mais, você vai aumentando mais 2% nesses 60%. 2% a cada mais 2%. ano. Então, 21 anos, ele vai ter 62%. 22 anos vai ter 64% e assim até chegar no 100% com 40 anos de contribuição. Tá. Tem uma pergunta aqui do Rogério Vasto, agora de São Paulo. Sou aposentado, alguma coisa muda do meu benefício com a reforma da Previdência? Boa, hein? Nada muda. Não muda? Não Nada muda. muda. Eu não sei se isso é bom. Quem já se aposentou, quem já é aposentado, quem já recebe seu benefício, não se mexe no valor dessa pessoa. Não se mexe. Não tem nem como mexer porque é direito adquirido e isso a Constituição protege e o Congresso deixou bem claro em continuar protegendo o direito adquirido. Então, quem está recebendo, por exemplo, 2, 3 pensões, quem está recebendo 2, 3 aposentadorias, as filhas de militares, solteiras, maiores de idade, vão continuar recebendo os benefícios dos pais que faleceram. Nossa, que coincidência dessa, não mexeram. Então, mas o que protege isso é justamente... Poxa vida, hein? Que surpresa. Ainda bem que eu estou sentado. Então, o que acontece, Fatioli? É justamente isso que é o direito adquirido. O direito adquirido protege aqueles que precisam ser protegidos e também protege aqueles que talvez não precisariam de proteção. E para quebrar direito adquirido, na verdade, por exemplo, em Portugal, a reforma previdenciária deles foi feita de uma forma um pouco diferente da nossa, porque a situação deles estava... Para melhor. A situação deles estava bem pior do que a nossa. Mas melhor para quem, né? Então, eles criaram um regime único. Como foi lá? Você entendeu? Por exemplo, aqui nós temos regime próprio e regime geral. Qual a diferença? Regime próprio é para funcionário público do Estado
da União e do município. Regime geral é quem é empregado. Então, o Estado... Mas qual a diferença? Se todo mundo é trabalhador, é empregado... A diferença é a seguinte, o porquê dessa reforma? Sim. Porque os cofres da Previdência estão quebrados, né? Os cofres estão quebrados. Beleza. Agora, como que se quebrou esse cofre? Olha para o regime geral, olha a forma de arrecadação. Tem como? Não foi aberto para o Congresso todas as contas. As contas não foram abertas, Fatioli. Então ninguém sabe se o que está sendo dito, primeiro é verdade. Exato. Até porque, não sei se vocês eu entendo, concordam. mas por que essa distinção entre o funcionário público e o... Porque são regimes diferentes. E aí o que acontece? O maior déficit da Previdência não é do regime geral, não é do INSS. O maior déficit é da onde? Do regime próprio. Vocês lembram dos 14 bilhões dos royalties lá do Rio de Janeiro? Sim. Você sabe para onde que vai esses 14 bilhões? Para onde? Vai para a Previdência do Estado. Tá. Ó, não sei se o doutor vai concordar comigo, aí sai um pouco da esfera, né, jurídica, com o doutor Ricardo Aurélio Salgado. Opa, tem telefone, depois eu pergunto então. Tem telespectador no ar, você que ligou no 2578-6000, que é permanentemente nosso telefone à disposição, é do telespectador. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Carlos Alberto, eu sou morador aqui no Bom Retiro. Pois não, Carlos Alberto, de onde você fala? Do Bom Retiro, São Paulo, capital. Perfeitamente. Quantos anos você tem, Carlos Alberto? Eu tenho 62 em dezembro, ou seja, no mês que vem. Estou com 61. 61, faz 62 em dezembro, perfeito. Qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta ao doutor Rogério, ou melhor, Ricardo Aurélio Salgado, doutor Salgado, para ver se conta coisas doces. Exatamente. Por favor, meu amigo. Eu gostaria de saber do doutor Salgado o seguinte, minha esposa, ela tem 53 anos de idade e tem de contribuição 29 anos e 6 meses. Com essa mudança agora que foi aprovada aí, que eu sou contra, né? Mas isso aí não vem ao caso. Eu gostaria de saber se muda alguma coisa e se muda, o que mudaria, né? É essa a minha dúvida. Tá, ouça pela sua televisão. Você nos assiste no sinal digital, Carlos? Eu assisto, eu não sei se é digital. O meu é aquela televisão comum mesmo. É no 10? No canal 10? Exato. No 10, sinal digital. Ó, muito obrigado, ouça pela sua TV a resposta, nos assista sempre, tá bom? Muito obrigado, eu quero parabenizar o programa e acompanho direto. Legal, Carlos Alberto, muito obrigado. E aí, doutora? Então, é aquela regra que a gente acabou de falar. Até 2 anos, né? Falamos há pouco disso. Até 2 anos de preencher os requisitos da aposentadoria, que é o caso dela, ela tem 29 anos e 6 meses de contribuição. Está com 53 anos de contribuição. Mas a idade agora não importa também. Né? O que vai importar é o seguinte, é entrar na regra. Então, de que forma que ela pode fazer isso? Quanto tempo que falta? Faltam 6 meses. Ela vai ter que pagar mais 6 meses de contribuição em termos de pedágio. Então, pagou mais 6 meses e ela consegue. Então, ela não vai ser muito prejudicada. Né? Eu tive um caso de uma pessoa que eu fui numa palestra na sexta-feira passada e ela falou assim, eu faço 60 anos no dia 1º de janeiro. Aí eu falei assim para ela, se você tivesse nascido dia 31 de dezembro, seria uma maravilha, mas agora você vai pegar a regra nova e ela vai ter que contribuir também mais 6 meses. Tá. Então existe aplicação da regra. Você tem o pedágio de 100%, o pedágio de 50% e nesse caso é o pedágio de 50%. Qual o problema que pode acontecer nesse caso? É a aplicação do fator previdenciário. Entendeu? Porque ela fica há poucos anos de preencher os requisitos, só que quando ela preencher todos esses requisitos necessários, de acordo com a regra de transição, nós falamos há pouco, vai ter um valor e nesse valor vai se aplicar o fator previdenciário. Então, para ele saber o seguinte, a aposentadoria dela vai ser reduzida. Carlos Alberto, triste te comunicar. A aposentadoria de sua senhora será reduzida, doutor Salgado, pelo fator previdenciário. Eu tenho um amigo de Santos, o nome dele até é Paulo Alberto, é radialista, colega de profissão. Foi lá fazer as contas, juntou a papelada, restando 2 anos ainda de contribuição para ele, lá dentro do que ele pretende, né? Se aposentar. É interessante para ele, aí já abre o leque para outras pessoas nessa condição. Vou antecipar, vou tentar recolher de uma vez só. O que eu recolheria em 2 anos, vou tentar recolher numa parcela só, se possível,
para apressar e dar entrada na minha aposentadoria. É interessante fazer isso? É burrice? O que o senhor orienta? Não pode. Não pode? Não é possível. Então, na realidade, a contribuição ela é obrigatória. E você trabalhando, você é contribuinte obrigatório, e você não trabalhando... Ah, não, aquele por fora que eu digo do carnezinho. Então, exatamente, aquilo ali é contribuição... Não pode? Não pode. O que acontece é o seguinte, você tem contribuinte facultativo, você... Facultativamente, você vai lá e paga, tá certo? Esse pode. Agora, o obrigatório não pode. Gente, então explica como que é esse contribuinte facultativo aí. Então, o facultativo quem por fora quem é trabalhador... Pelo amor de Deus! Quem é trabalhador autônomo, ele vai lá e paga através do... Continua sendo laranja, mas você também pode pegar pela internet lá, você baixa e faz a mesma coisa. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E tem o facultativo. Só que o facultativo tem regras próprias para ele. Então, a carência é menor, tem que tomar cuidado com isso. Você tem, dependendo da faixa que você for pagar, você tem direito a certos tipos de benefícios, outros não. Então, precisa tomar cuidado com que tipo de contribuinte você vai entrar. Qual a sua inscrição dentro do INSS? A matéria é complicada, Fatioli. Quer ver? Eu quero até a opinião de vocês. Por exemplo, Gisele e eu, comunicadores, não é? Isso. E aí o senhor é um advogado nesse tema, no caso a previdência privada, né? Que a gente vai falar agora. O que o senhor pode falar de previdência privada, que mudou, que não mudou, que pode mudar, enfim? Na verdade, a previdência privada, por enquanto, só interessa aos servidores públicos. E ainda os servidores públicos federais que foram abrangidos por essa lei. Por essa nova lei, porque os servidores públicos estaduais e municipais não afetam a eles. Por isso que fez aquela tal de PEC paralela para mandar para o Congresso de novo, para poder ser verificada a possibilidade de ingressar nos estados e municípios. Mas o que é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar é a união dos funcionários mais do patrão, faz uma caixa de previdência, certo? E nessa caixa eles vão depositando dinheiro todo mês. E quando os participantes, que são os empregados, forem se aposentando, pegam uma fatia do INSS e outra fatia da caixa de previdência complementar. Isso daí é a previdência complementar fechada. E nós temos também a previdência complementar aberta. Confuso. Deixa eu ver se eu entendi. Então só muda para o federal. Não, para o federal não muda. Só municipal. Só federal. Só federal muda. No caso de servidores públicos. Apesar do que essa questão da lei, a previdência complementar ela já existia anteriormente. E já é assim. Mas na previsão atual está abrangindo apenas o federal. Uma outra dúvida entre as 355 mil, né? Quando você contribui, você recolhe, você é autônomo, qual é o valor máximo para se recolher? É R$ 5.800. Tá. Com essas mudanças, ou a partir de amanhã, com essas alterações todas, a pessoa que não recolhia pelo máximo, recolhia por um valor intermediário, passa a ser muito interessante que ela recolha pelo máximo o período restante de aposentadoria ou não muda nada? Precisa fazer um cálculo matemático, Fatioli, porque você pega desde julho de 94, vai trazendo todas as contribuições, aí você fala assim, vamos supor que eu paguei salário mínimo desde julho de 94. Sim. Sobre o salário mínimo, certo? Aí chega aqui no final, faltando 2, 3 anos para me aposentar, aí eu vou lá e coloco o teto. Não vai adiantar. Não vai mudar, você percebe que não vai... São quantos anos pagando sobre o mínimo e quantos anos pagando sobre o teto. Quer dizer, o reflexo disso é mínimo. Então seria, estou perguntando, não se assuste ou surpreenda, porque o advogado é o senhor, porque imagino, óbvio, sonha, almoça, janta, vai passear, vai ver jogo, vai ao shopping pensando nisso, né? Só valeria ou só vale a pena, na sua opinião, essa mudança de se recolher pelo valor máximo, se for quase ou praticamente a metade que falta ainda para ele se aposentar ou também não? Da metade para frente? Aí pode ser.
Porque na metade para frente, vamos supor, vamos pegar um exemplo de R$ 2.500, tá certo? Tá, boa, e 5 mil de teto, certo? Então, se eu estou na metade do caminho e falar assim, eu estou pagando metade, então 2.500, 5 mil são R$ 2.500. Eu vou pagar o teto, você pega os outros 25, certo? E paga sobre o teto. Vai dar mais ou menos de 2.500, você vai conseguir se aposentar com R$ 3.500. Isso com 15 anos de contribuição. Ou até mais, porque o homem, por exemplo, são 40 anos de contribuição daqui para frente, né? Me perguntar, olha só, me lembrei agora dessa situação, não tem nem nada a ver, a pessoa nem sabia que o senhor aqui estaria, que já tem algum tempo, mas uma senhora, que agora me fugiu o nome, que me abordou, bom, na rua, que nos assiste, enfim. Se a senhora estiver nos vendo hoje, vai ser uma coincidência grande, muito obrigado. É a senhora que falou comigo no outro dia ali na região central, próximo à Praça da Sé. Bom, aposentadorias por invalidez, ou por acidente, por invalidez. Teve mudanças, foram afetadas, não foram? Nesse caso, para pessoas aposentadas por invalidez, o que o senhor fala? Então, quem está aposentado vai continuar aposentado. Não mexe. Tá? Quem tem acima de 60 anos de idade não tem perícia revisional. Então, o que é a perícia revisional? É a perícia que o INSS faz nas aposentadorias por invalidez. Então, a pessoa é aposentada, não está aposentada para o resto da vida. Você entendeu? O INSS, de quando em quando... Mesmo quem aposenta por invalidez? Exatamente. Tem uma previsão legal de 2 anos. Ela está lá na caixa, nos 70%, né? Não está, não. Aí é o auxílio-doença. É integral. É o auxílio-doença. Então, você tem o auxílio-doença que está na caixa. Auxílio-doença é caixa. Aí você vai e se aposenta por invalidez. Quando se aposenta por invalidez, ela tem a benesse, né, de não voltar mais a fazer perícia constantemente. Perfeito. Mas a qualquer momento o INSS pode chamá-la. Que é o tal do pente fino, né? Que o pessoal está fazendo agora. Sim. Então o pente fino pegou muita gente aposentada por invalidez. Aí o que acontece com essas pessoas? Aí eu dou uma orientação muito importante, Fatioli, porque a pessoa se aposenta por invalidez e esquece completamente que existe médico. Não, eu tô com problema na minha coluna, mas não vou voltar mais para o médico. O que acontece com isso? Acontece que ela acaba não tendo provas da sua incapacidade. Orienta então, né? Quem é aposentado por invalidez... Continuar o tratamento médico, aguardando a documentação. Se o INSS chamar, vai lá e apresenta. Tá aqui. Seria de quanto em quanto tempo esse retorno à perícia? De acordo com a lei, de 2 em 2 anos. Uma outra pergunta, que eu vou recorrer ao senhor como um profissional da área, né? Na minha opinião, é uma opinião e uma pergunta ao mesmo tempo. Senhor, por favor, se manifeste como o senhor quiser. Ainda é a Previdência um dos maiores lixos... Eu, Luciano Fatioli, estou fazendo essa afirmação e tenho essa opinião. Ainda é a Previdência, no trato com as pessoas que a procuram, um dos maiores lixos, uma das maiores porcarias, uma das maiores esculhambações, uma concentração de médicos e atendentes dos mais incapazes, chucros e boçais da face da terra, com exceções, óbvio, ou mudou isso bastante? Existe um esforço, obviamente, de se mudar isso, né? Porque ninguém gostaria de ter uma previdência dessa forma, o INSS entregando esse tipo de serviço. Mas o que acontece na realidade é que as pessoas que vão procurar o INSS não têm o atendimento que deveria ter. Sim, é sempre, nisso que eu estou me referindo. De vez em quando você encontra uma viatura da Polícia Militar na frente de um INSS, porque teve algum problema ali dentro. O INSS trata com pessoas com problema psiquiátrico. E essas pessoas, elas mesmo tomando remédio, elas podem surtar. Então, vocês imaginam uma pessoa dessa dentro do INSS não podendo esperar o atendimento, porque obviamente existe uma fila, e aí começa a surtar. Aí vem o médico, vem o segurança, vem o gerente do INSS. Até chegar a polícia, né? Aí daqui a pouco, em algumas situações, chega de fato a polícia. Sim, porque precisa resolver. Mas a questão é que o governo precisa investir muito, muito, porque existem trabalhadores dentro do INSS que são muito bons. Sim, eu falei que tem esse, pelo amor de Deus, hein? Eu estou falando que é a exceção positiva. Vocês entenderam só... corroborando, né, com o que o doutor está falando, né? Mas a Previdência realmente precisa de um governo melhor para fazer ela funcionar de uma forma decente para atender os cidadãos da forma que eles merecem serem atendidos. O doutor, lógico, conhece, fala, óbvio, com conhecimento de causa, se é
o homem da Sociedade de Advogados, Advocacia Salgado Júnior, doutor Ricardo Aurélio Salgado, fala com conhecimento de causa lógica. Eu também, não por uma necessidade minha, mas de fazer reportagens várias em postos do INSS, ele quase sair falar claramente, doutor Gisele e meus amigos, mesmo? Quase sair na porrada com funcionário, negócio absurdo de eu perder a linha, o que não é tão difícil, né? Mas tudo bem. Pela tamanha truculência de atendimento. Você nunca foi num posto? Não. Né, doutor? Fala, você vai ficar não, é realmente abismada. algo... Por isso que eu perguntei se melhorou, se piorou, se continua mesmo. E por que esse tratamento? Então, é falta de uma organização melhor por trás disso. O governo federal, qual que é o interesse dele de entregar benefício? Por exemplo, numa greve de funcionários do INSS, quem que perde? É o governo? Não, quem que perde é a sociedade. Então, vamos supor que quando estoura as greves de funcionários do INSS, por exemplo, você pensa o seguinte, fala assim, cara, quem está ganhando com isso é o governo. Lógico. Você entendeu? Quem ganha com isso é o governo. Evitando de pagar, mas agora nós temos a área virtual de INSS, que é o meu INSS. Pelo meu INSS, você consegue dar entrada no seu benefício. Funciona? E funciona. Ótimo. Já passa os dados aí para quem está assistindo a gente. É colocar no Google, no santo Google, meu INSS. Meu INSS. Ele já vai entrar ali e você já vai questionando. Consegue se cadastrar, fazer tudo ali, tirar o boleto laranja, todos os procedimentos, o negócio laranja, como você falou, o carnê laranja. Vou repetir, por favor, toda regra tem exceção. Assim como tem maus exemplos no atendimento através de pessoas no INSS ou na Previdência, há bons exemplos, há pessoas totalmente capazes e extremamente profissionais, mas toda regra tem exceção. Aí estou me lembrando agora de uma situação que eu vi de alguns médicos, e não sei por que todos de óculos. É sério, aí o óculos aqui, aí você entra, se bobear ele não olha para você, ele não sabe quem está na frente. Se você está com voz de mulher, ele sabe que é uma mulher, voz de homem, voz de homem. Se a sua voz for meio... ele já não sabe se é homem ou se é mulher, porque não olha para o rosto da pessoa, né? Nossa Senhora, dá vontade de pegar a cadeira e dar no distinto até enjoar. Pô, tá louco, Fatiola? Não tô louco, eu tô falando que é uma vontade, lógico que ele não se faz isso. Mas por quê, doutor? Tem uma tese que é a seguinte, Zélio, doutor Salgado e quem nos vê. A pessoa que vai, eu falo isso muito de posto público de saúde. A pessoa que vai a um posto público de saúde, ela vai por quê? Ou vai para quê? Vai para dançar? Não. Vai para comer um pedaço de picanha? Não. Vai para tomar cerveja gelada? Né? Não. Vai para ver seu ídolo no futebol? Não. Vai para tomar um banho de mar? Não, porque no posto público de saúde não tem mar. Vai para namorar, dar beijo na boca? Não. Piorou. Ela vai por uma necessidade, não é? Sim. Então ela já chega, essa pessoa chega fragilizada. Já chega e já com aquela questão que sabe que se ela der sorte, vai ser bem atendida. Se for o de sempre, vai tomar patada e bordoada. Então a pessoa já chega nessas condições psicológicas ou na questão de medo, de paura, de pavor. E aí do outro lado vem o atendimento que ela mais ou menos já achava que ia ser, ou seja, ruim, aí lascou, não é isso? É verdade. Então, nós temos hoje realmente um tratamento, porque é um órgão grande, né? O INSS é um órgão grande. Eu acredito que seja o maior órgão de distribuição de dinheiro se não for, um dos, entendeu? E realmente essa reforma veio, voltando um pouco ao tema anterior, que nós conversamos aqui, essa reforma veio para tirar dinheiro do povo. Para tirar dinheiro. Porque acontece, com 800 bilhões de reais a menos na sociedade, qual que vai ser o impacto disso? Eu não sei qual vai ser o impacto, eu sei que ele não é bom. Agora, a reforma, temos diversos dispositivos. Tem, várias vezes a reforma fala que lei complementar tem que ser realizada, tem que ser feita. Então, a gente vai ter a emenda à Constituição Federal, a gente vai ter lei complementar, a gente vai ter lei federal, a gente vai ter instruções normativas do INSS e eu até acredito que o INSS agora e o grupo que está ali fazendo todas as modificações deve estar com um problema enorme em mãos.